Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do programa Boa Prosa e hoje nós vamos exibir uma entrevista palpitante com um palmarense arretado, vocacionado e que ama a cultura e a história do modo geral. Nós estamos na Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho, na cidade dos Palmares. E hoje nós vamos entrevistar justamente um diretor de cultura daquela instituição, o nosso querido Basílio Palmares. Basílio Palmares, ele vai contar a história da nossa fundação, da nossa redenção econômica e da importância daquele logradouro público que já fora a Estação Una, a Estação Palmares, a chamada Estação do Trem, aonde funciona desde 1983 a Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. Acompanhe-nos, o programa é imperdível. Amigos e amigas, a TV Unomaster tem um privilégio, a alegria de se fazer presente hoje no Marco Zero dos Palmares. Estação do Una, a estação ferroviária, a estação do trem popularmente conhecida. Em 1983, o então prefeito e estadista Luiz Portela de Carvalho teve a ideia brilhante de criar uma fundação de cultura. E essa Fundação de Cultura teve um nome privilegiado, homenageado, que foi do pai do teatro brasileiro, ele, palmarense, Hermílio Borba Filho. Hoje continua na terra dos poetas, que é também a terra do poeta Ascenso Ferreira, que é também a terra do pai da aviação civil brasileira, Severiano da Fonseca Lins. A Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho funciona nesta cidade, recebendo visitações, estudantes, tem seu museu, tem sua história, tem, enfim, seu acervo cultural à disposição da população. Continuamos aqui na Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho, fazendo algumas entrevistas e fazendo também registros. E vamos sim, através da sua TV, da minha e da nossa Unomaster, no programa Boa Prosa, valorizar, fazer a publicação, difundir a nossa história e especialmente a nossa Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. Continue conosco, porque nós só produzimos bons conteúdos. A reportagem da TV Unomaster, a sua TV inteligente, se faz presente hoje no Templo da Cultura, no Marco Zero de Palmares, na antiga Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. E tenho o privilégio de entrevistar um conterrâneo, de quem sou fã, de quem admiro por demais, porque veio de escolas públicas e respira cultura e ama Palmares como todos nós amamos. Uma cidade de referência, uma cidade que tem o pai do teatro brasileiro, Hermílio Borba Filho,
nome desta fundação Casa da Cultura, onde estamos. Uma fundação que tem o pai da aviação civil brasileira, Severiano da Fonseca Lins, uma cidade que tem o poeta mais estudado do mundo, o nosso querido Assis Ferreira, sem falar nos contemporâneos, nos grandes artistas. Mas hoje eu vou perguntar quem é ele. O meu entrevistado, ele mesmo, é quem vai dizer quem é, a sua identificação, de onde veio e para onde vai e onde pretende ir. Bom, é um prazer, né, estar aqui hoje, né, com você, estar no marco zero econômico do nosso município, né? O meu nome é Ademir Basílio da Silva, mais conhecido como Basílio dos Palmares, né? Filho de seu Cícero Basílio. Saudosa memória. E de Dona Mara Maria, né, doméstica, dona de casa. Estudei sim em escolas públicas aqui do município, na Escola Municipal Santa Luzia, na Escola Estadual Eliseu Pereira de Melo, né, de saudosa memória, o professor Eliseu, que também foi prefeito. Meu diretor do Senai. E passei um tempo fora de Palmares, como muitos palmarenses, né, voltando a conviver novamente em 2010, depois da cheia. E vim cair com uma bagagem, né, histórica também, gosto muito de história, gosto muito das artes, da cultura, né, escrevo, né, inclusive estou escrevendo sobre a administração pública do município dos Palmares, os 130 anos, né, que esse ano completou, esse ano findo, né, do município. Então é muito importante que a gente possa conhecer a nossa história e saber de onde viemos e para onde vamos. Que coisa boa! Basílio dos Palmares. Sim. Que coisa bacana. Eu gostaria de saber, este local, aonde nós estamos, o que representa, o que representou e o que foi, que passou aí. Professor de História, de onde é esse local aqui? Olha, nós estamos no primeiro andar do antigo prédio da histórica estação do Una, não é? Que ficou durante 20 anos como ponto final da segunda estrada de ferro do Brasil, né? Então veja a importância desse prédio. É o prédio mais antigo de pé do município e da cidade, né? Então, onde nós estamos nesse primeiro andar, funcionava aqui o primeiro escritório da Recife e São Francisco. Depois tiraram daqui o escritório na construção na década de 1880, onde hoje está o bairro de Santa Luzia. Então, esse espaço aqui ele serviu como escritório para a organização da segunda estrada de ferro do Brasil, que vinha do Recife, ali nas 5 pontas, até o povoado dos Montes, né? Que hoje nós chamamos de Palmares. Que coisa bacana. Mas, Basílio, explorando muito mais este bairro de Santa Luzia, ou seja, a história da vida desses ingleses, da Great West, tornou este local aqui um marco zero, né? E a evolução de Palmares, ela se deu em razão da chegada desse povo. Sim, o desenvolvimento não só de Palmares, como de outros municípios, se deu devido à chegada do trem, né? Que quando era inaugurado, então começava-se o transporte não só das mercadorias, como também de passageiros, né? E os irmãos gêmeos dos ingleses, Alfredo e Eduardo, eles tiveram essa sacada, digamos assim, visto que essa região toda ela produzia muita coisa, não só a cana-de-açúcar, mas o café, o algodão, né? Então eles vão até o Rio de Janeiro, levam o projeto para o imperador, né? Para ser discutido lá no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império. E aí é aprovado no dia 7 de agosto de 1852, e aí eles começam todo esse processo de catalogação da região, por onde a via férrea iria passar, né? Os lugares mais acessíveis, para poder ter esse escoamento, né? Tanto é que o Alfredo ele vem para a nossa região em 1853. Existe um mapa que ele cria, não é, das estações que iriam ter até a cidade dos Palmares. Que beleza. Então, qual é a data de fundação mesmo dessa estação do Una? Olha, a construção dela começa logo depois da inauguração de escada, né,
terminal do Estado. Daí começa desde 1860 até 1862, quando ela é inaugurada no dia 30 de novembro daquele ano. Né? A inauguração, inclusive, ocorreu aqui no Barracão, onde hoje nós temos o depósito da Secretaria de Educação para reformas de objetos da educação e do lado uma ONG de materiais recicláveis. Né? No dia da inauguração, no dia 30, vieram autoridades do Recife, não é? Deputados provinciais e outras autoridades também da localidade, porque assim, Palmares, naquela época, era um povoado. E é um dos poucos povoados que surgiu sem ser em volta da capela. Ela surge justamente ali onde está a Câmara de Vereadores, a Praça do Mauriti. Então ali é o marco zero original do povoado, da cidade. Né? Depois... Povoado dos Montes. Povoado dos Montes, né? O povoado de Trombetas, como era também conhecido, né? Devido à guerra na década de 1830. O soldado dizem, né? Isso, ali onde hoje nós temos o engenho São Manuel. Né? A Trombeta ela foi perdida ali em alguma batalha registrada entre 1834 e 1835, visto que em 1846 a 48 se vendia as terras que era do ex-governador que participou da batalha contra os cabanos, que era desde a ribeira do Riacho Trombeta até onde hoje nós estamos. Era meia légua de terras que ele vendia naquela época. Que maravilha, né? A TV Unomaster, que só produz bons conteúdos, ela é uma TV inteligente. E nós estamos recebendo uma verdadeira aula de história. Mas a sua formação, salvo engano anterior, não é em história não, né? Não, eu sou formado em letras, né, com especialização na língua espanhola. Mas a história sempre esteve arraigada, né, a cultura, a história da minha cidade. Mesmo morando fora, eu procurava saber, procurava conhecer, porque assim, se estuda mais sobre Palmares fora do que quem está no próprio município. Então esse é um dos objetivos do Centro de Registro e Documentação. Eu digo sempre, às vezes nós, como você e eu, temos necessidade, né, de nos ausentarmos do município, até para estudar, para conhecer outros centros, para evoluir, mas eu costumo dizer sempre, tem gente que sai de Palmares, mas Palmares não sai dele. Não sai da gente, de forma alguma, né? Gente, que alegria. Para a gente concluir essa bela entrevista, eu estou vendo que o cinegrafista Lorival, nosso querido Vavá de Aprígio, né, está cansando porque ele está sem suporte. Mas a gente está concluindo. Eu queria agora, Basílio, que tu explicasse aqui para nós, os nossos internautas, as pessoas que compartilham esse programa Boa Prosa, de prosa arretada, o funcionamento hoje, a utilização deste marco zero, na sua opinião e na opinião, logicamente, minha, eu tenho uma minha, não é? A destinação desse prédio histórico para que funcionasse a Fundação Casa da Cultura, ela é apropriada? E como é que funciona? Diz para a gente aí. Olha, o espaço, por ser quase bicentenário, né? Acabou de se completar 150, 160 anos, ele funciona como um espaço de cultura, de arte e de história. Né? Nós temos um museu, né? Estamos, inclusive, quem tiver alguma peça histórica, algum objeto, fotos, né? que queiram fazer a doação para nós aqui da Fundação, né? Como também livros, fotografias, objetos, para enriquecer cada vez mais o nosso acervo. Né? Então, o que acontece? Aqui nós recebemos visitas, né? de pessoas que são palmarenses, mas moram fora, de pessoas que são de outros estados, que nos visitam, né? Visitam a cidade de Palmares, e o único espaço ainda que conserva a história, a cultura, eu digo assim, falando no aspecto historiográfico, é a Fundação Casa da Cultura. Nós temos um acervo muito grande de fotografias, nós temos aqui algumas relíquias históricas da cidade, como por exemplo o Livro dos Mortos, né? Desde 1869 a 1935. Então nós mantemos esse documento histórico aqui, que pode ser pesquisado, você pode pesquisar através da pesquisa guiada, não é? Com máscara, com luva, tudo direitinho, que aí tem toda a história desde 1869, quando Palmares se torna freguesia,
até a década de 1930, do século passado. Eu nasci neste bairro de Santa Luzia, né? Tive o privilégio de presidir esta fundação no ano de 2013, não é? E estou boquiaberto com o que os outros gestores, não é? Fizeram com a nossa querida Fundação Casa da Cultura Emílio Gomes Filho. A gente tem visto um prédio muito bem cuidado, as pessoas bem colocadas nos seus devidos lugares, a exemplo do Basílio Palmares, não é? E dizer que estou maravilhado com tudo o que vi. E é tanto que não estava no script do programa Boa Prosa essa entrevista, mas confesso que estou aqui muito alegre, muito satisfeito com tudo que vi e estou vendo na Fundação da Casa da Cultura. Quero parabenizar os gestores, não é, desta fundação, todos os servidores, os funcionários, muito bem atendido pela Ueltânia, né, fazendo o nosso cadastro do mapa cultural, e também agradecer a você, Basílio, pelo carinho, pelo conhecimento, até por ter nascido em Palmares. Estou muito alegre com seu pai e sua mãe, que lhe trouxe para quê? E deixe esse espaço para suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a você, Lulita, por vir aqui, por divulgar, né, o Centro de Registro e Documentação Givanilton Mendes, não é? O rapaz que começou tudo isso lá no final da década de 70, 60, né? E hoje existe por conta dessa preocupação dele de manter viva a história, a cultura e as artes. Ele é o pai de Jordano Bruno, né? Sim, ele é o pai de Jordano Bruno, grande professor Jordano. Gente, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? Uma entrevista dessas fica para a posteridade. A TV Unomar que agradece o carinho, o respeito e a consideração do nosso entrevistado e de todos que receberam a reportagem da TV Unomaster do programa Boa Prosa. E então, valeu a pena? Como você já conheceu a parte da história da nossa Fundação de Cultura, a história do nosso município dos Palmares, aonde tudo começou, o nosso marco zero, nesta oportunidade, a TV Unomaster, no seu programa Boa Prosa, apresentado por esse amigo dos senhores, Lolica dos Palmares. Nós vamos trazer uma dupla de músicos, Zé da Velha e Silvério Pontes. Lembrando principalmente a nossa juventude, os nossos internautas que não tiveram oportunidade de vivenciar a boa música nas décadas de 60, 70, 80 e até 90, onde as gafieiras do Brasil tinha sob as músicas a dança de salão, dançando apertadinho, rostinho com rostinho, a moda antiga e aquelas brilhantes orquestras. Ora, toda a cidade que se prezava tinha uma gafieira e tinha também uma boa orquestra. Não foi diferente nessas décadas em Catende, em Joaquim Nabuco, em Palmares, em Água Preta, Usina Santa Terezinha, Pirangi, Cerro Azul, nos municípios da Mata Sul, no Agreste Meridional, Centro-Trional e até mesmo no Sertão. A cidade que se prezava tinha uma boa zona, uma boa coreia, uma boa gafieira. E hoje, a TV Unomaster, através do seu programa Boa Prosa, a gente traz exatamente os músicos Zé da Velha e Silvério Pontes, esses que apresentam o disco Ouro e Prata em uma viagem atemporal pelas gafieiras do Brasil. Atenção, eles comemoraram 25 anos de amizade, trombonista e o outro trompetista.
E lembrando que essa dupla traz um repertório abrangente e coeso. Lembrando que meu pai, do dia de Catende, o Edson Rodrigues, o maestro Duda, os grandes músicos de Palmares, né? O Lau do trombone, o Bujão, enfim, o Júlio, o nosso querido Mancinho, o maestro Manuel Carvalho e tantos outros tocaram esse repertório que nós vamos exibir, essas músicas que são exatamente das décadas, como eu disse, 60, 70, 80 e até 90. Vamos curtir Zé da Velha e Silvério Pontes fazendo música de gafieira. Que beleza!
Gostaram, não foi? Quem não gosta da boa música, de um bom arranjo? Quem não gosta de dançar agarradinho, relembrar esses tempos? Talvez você, bastante jovem, não saiba, mas seu pai, sua mãe, seus tios, eu tive o privilégio, né, de ter nascido nos anos 60, mas desde 1930, 35, por aí abaixo, 40, que o meu pai, as minhas tias já tocavam exatamente nesses conjuntos, nesse jazz que tinha por Ribeirão e toda a região da Mata Sul, Catende, Palmares e assim por diante. Amigos, a TV Unomaster tem esse compromisso de produzir bons conteúdos e sempre e muito lembrando que nós nos preocupamos com os nossos artistas, com a produção cultural local, da nossa região da Mata Sul de Pernambuco, do nosso estado, do Nordeste brasileiro e do Brasil. O programa quase que não sai. O programa Boa Prosa, não é? Renova o convite para estarem conosco, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, no horário de costume, às 19h30, sempre com mais uma edição do programa Boa Prosa. Lembrem-se, nem todo poeta é palmarense, mas todo palmarense é poeta. Forte abraço e até o próximo programa. Valeu!